Bom, bom dia meus alunos. Então agora está gravando, vamos para o conteúdo. Ó, estou aqui na parte de física, olhando aqui nas atividades. Na última aula a gente não fez nenhuma atividade, não passei nenhuma atividade para vocês. Entretanto, a gente tem uma atividade que foi passada na penúltima aula para vocês me entregarem. Ó, lembrando que tem pouca gente que está me entregando. Isso vale ponto, porque é a nossa prova. Ok? Se não entregar essas atividades, vai ficar de recuperação. Porque eu estou optando por não fazer a prova e cobrar só as atividades enviadas. Então tem que enviar as atividades. Caso contrário, eu vou ter que marcar uma prova. Se eu sentir que não tem efeito, a gente marca uma prova, sem problema. Então, ó, tem atividade para ser entregue no dia 19, pouca gente entregou. Quem tiver, pode entregar, mesmo que eu tenha passado, pode entregar sem problema, tudo bem? Só vai entrar lá no sistema que entregou atrasado, ou seja, não vai ter talvez a mesma pontuação. Mas aí a gente vê depois. Tem atividade pro dia 26, ó, só uma pessoa entregou, só o Noah. Temos atividade para amanhã, que ninguém entregou, que é exatamente aquela atividade do lançamento oblíquo, lançamento horizontal, e que nós corrigimos na última aula. Então lembre-se de enviar a atividade. Então hoje, o que a gente vai ver? A gente vai fazer mais alguns exercícios referentes a esse lançamento horizontal. Então, procurei aqui na internet, tem alguns exercícios bem interessantes referente a essa parte de lançamento horizontal. Só abri aqui e botei lá, lançamento horizontal. Simples. Então, tem essa questão número 3 aqui, que ela fala o seguinte: um objeto é lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura, com velocidade de 15 metros por segundo. Então ele pede ali pra gente: determine o alcance do objeto. Então, vamos notar os dados que ele fornece pra gente. Então, no lançamento horizontal, a gente tem ali arranha-céu, então, simplificando o desenho, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos exatamente um objeto que está a 320 metros de altura, ele é lançado para frente e ele quer saber esse alcance que ele vai ter. Então a gente tem que entender que existem dois tipos de movimento. O movimento que ocorre no eixo Y é o movimento uniformemente variado. E o movimento que ocorre no eixo X é o movimento uniforme. Então a gente sabe o quê? Que no movimento uniformemente variado a gente vai ter ali três equações. Mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, e a outra V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. Em compensação, no movimento uniforme só temos uma equação. Só essa. Então, vamos lá. Olhando os dados que a gente tem, quais são eles? No movimento uniformemente variado,
nós temos que a velocidade com que ele vai ter para cá, ó, a velocidade com que ele vai ter para cá, que é a velocidade inicial em y, ela é zero, porque ele é lançado para frente, não para baixo. Então, velocidade inicial é zero. Eu tenho que a aceleração, ela vai ser a gravidade, ela vai valer 10. Eu tenho também que a altura, ela vai valer 320 metros. Já no movimento uniforme, eu vou ter que a velocidade ela é 15. Então, vamos lá. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a minha distância, ou seja, eu quero encontrar esse cara aqui, ó. É esse o cara que eu quero encontrar. Esse é minha incógnita. Só que para eu poder encontrar ele, eu já tenho a minha velocidade. Tá faltando quem? Tá faltando o tempo. Então eu tenho que vir no movimento uniformemente variado e ver aonde vai estar o tempo. Ou seja, o tempo ele vai estar aqui. Eu tenho a minha velocidade inicial e eu tenho, por exemplo, a minha distância. Então, através da primeira equação, eu posso resolver e calcular esse tempo. Ou, qual seria a outra opção? Eu poderia utilizar a terceira equação para achar a minha velocidade final. Através da velocidade final, porque eu tenho aceleração, distância e velocidade inicial. Através da minha velocidade final, achar o tempo e aí achar minha resposta. Mas resolvendo pela primeira equação, ela é mais tranquila. Nesse caso é mais tranquila por quê? Porque minha velocidade inicial é zero, então ela vai cortar aquele termo. Então eu não teria que resolver uma equação de segundo grau. Muito pelo contrário. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, a minha equação é S igual a S0 mais V0t AT ao quadrado sobre 2. Então minha distância é 320. Ele vai partir de um ponto zero. A velocidade inicial dele é zero. A aceleração e a gravidade vale 10. Então t ao quadrado sobre 2. Então, ó, 0 vezes t é 0. 0 mais 0, 0. Então vai sobrar quem? 10 vezes t ao quadrado sobre 2. O 2, 5 dividido por 10 dividido por 2, 5. Então t ao quadrado é igual a 320 dividido por 5. 320 dividido por 5, isso é a mesma coisa que 64. Então, eu vou ter aqui 64. Eu tenho que o meu tempo ao quadrado é igual a 64. Logo, o tempo é a raiz de 64. Mas quando eu faço raiz de um número, eu posso ter ele como sendo mais 8 segundos ou menos 8 segundos. São duas opções. Só que o que acontece? Quando a gente lida com o tempo ele sempre vai ser positivo. Não tem como eu contar um tempo negativo. Então, nossa resposta é o mais 8. Agora que eu achei o meu tempo, repara lá, ó, eu tenho a velocidade e tenho o tempo. Então, eu vou achar a minha distância. Então, eu tenho que S é igual a S0 mais VT. Eu tenho que S é igual a 0. A velocidade é o 15, que ele forneceu no enunciado, e o tempo é o 8. Então, eu vou ter ali, ó, 15 vezes 8, isso vai dar 120. Então, eu vou ter um total de 120 metros. Então, essa aí seria a nossa resposta. Nesse caso dessa questão aqui, ele tem o gabarito. Se a gente for ver ali, ó, ele faz exatamente igual que a gente fez. Ó. Ele pegou a equação
No caso aqui, essa equação aqui, ele só misturou um monte de dados, tudo bem? Ou seja, ele pegou aquela equação, essa aqui, ó, modificou ela para já calcular o tempo. Só que assim, pode utilizar ela? Pode, claro. Só que é uma equação a mais para gravar. Não acho muito bom isso não, tudo bem? Acho mais fácil desenvolver. Então, ó, nós temos aqui tempo igual a 8. Ele pegou e multiplicou ali, ó, 15 vezes 8, 120. Então ele achou exatamente a distância. Alguma dúvida, gente? Bom dia para quem entrou agora. Ó, nós estamos resolvendo aquela questão, uma questão que eu peguei aqui na internet. A questão ela fala exatamente disso aqui, ó. O objeto é lançado de um prédio a 320 metros de altura com uma velocidade de 15 metros para frente. E ele pergunta qual é o alcance que ele vai atingir. Então, aqui, o que a gente fez? A gente separou nos dados que eu tenho em x e nos dados que eu tenho em y. Os dados que eu tenho em y representam o movimento uniformemente variado. Então, quais são os movimentos que eu tenho nessa direção? Y é a altura, é a velocidade inicial e é a gravidade, porque a gravidade está sempre para baixo. Então, são os três caras. Já no eixo x, eu vou ter quem? Eu vou ter só a velocidade. Então, olhando as equações, o que eu tenho? Eu tenho esse cara, está faltando achar esse. Logo, para eu poder achar ele, eu preciso do tempo. E aonde eu vou achar o tempo? Eu vou achar no movimento uniformemente variado. E é através dele ali que a gente vai resolver e achar a resposta. A partir daí foi só uma escolha, escolhemos a primeira equação, resolvemos, achamos o tempo, substituímos na equação onde tem aqui a distância que a gente quer. Alguma dúvida, gente? Daiane, Laura, Manuela, Noah, Pietra. Tá conseguindo entender, Pietra? Ah, que bom, fico feliz. Os demais? Noah, tranquilo? De boa? Beleza. Daiane, Laura, Manuela. Conseguiram entender também? Beleza. E, beleza. Então vamos lá. Vamos fazer mais... Show de bola. Que bom. Então vamos fazer mais uma questão. Ó, vamos fazer essa aqui, ó. 4. Determine o alcance horizontal em metros de um objeto que foi lançado horizontalmente de uma certa altura, com velocidade inicial de 10 metros, sabendo que o tempo de queda foi 2,5. Repara que esse exercício aqui ele já é mais tranquilo. Por quê? Na questão anterior, nós fizemos no caso, todas essas contas para achar quem? O tempo. Então repara que nesse exercício ele já fornece para a gente quem? O tempo. Opa, aqui é o 2. Ele já fornece para a gente o tempo. Ó, determine o alcance horizontal em metros de um objeto que foi lançado de uma certa altura com velocidade com 10 metros por segundo, sabendo que o tempo de queda foi de 2,5. Então é mais simples ainda. Ó. Se eu sei que a velocidade é 10 metros por segundo e o tempo ele é 2,5, a distância é a distância inicial mais velocidade vezes o tempo. Nós temos então que a distância ela vai ser quem? Ela vai ser 0 mais 10 vezes 2,5. Então isso aqui vai dar 25 metros. Certo? Então, achamos bem facinho essa questão. Ó. 25 metros, letra C. Deixa eu botar aqui. Questão 4, questão 3.
já vai ficar lá bonitinho. Certo, então? Olhando lá a resposta lá, ó. Como nesse caso ele já deu pra gente a distância, então já fica muito mais fácil de... Desculpa, já deu pra gente o tempo, então já fica muito mais fácil de resolver. Porque tudo que a gente queria era o tempo. Né? Tudo que a gente fez naquela outra conta foi para achar o tempo. Como ele já forneceu, então a questão ela ficou bem tranquila. Então, deixa eu só adicionar aqui. Vou adicionar pelo menos o link da atividade que a gente está fazendo, que aí depois eu salvo lá e a gente vê. Então, ó, vamos ver outra questão. Vamos fazer essa aqui, ó, questão número 2. Né, a ideia é que hoje a gente fique só resolvendo essas questões. Então a gente tem ali, ó, considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o modo de aceleração da gravidade é 10 e tendo um alcance horizontal de 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade da pedra foi lançada em metros por segundo é igual a... Então ele quer saber, dessa vez já é um pouquinho mais diferente, porque ele quer saber a velocidade com que ela foi lançada para frente. Então vamos lá. Vou botar aqui no cantinho. Então, na nossa questão 2, ele fala que a pedra sai de um edifício de 125 metros, ela chega a um alcance horizontal de 10 metros, e ele quer saber qual o tempo. Então, só reorganizando aqui, ó. Então, a gente tem uma altura de 125, um alcance de 10 e ele quer saber a velocidade. Então, vamos ao mesmo sistema. Eu sei o quê? Que no meu eixo y é o movimento uniformemente variado e no meu eixo x é o movimento uniforme. Então, vamos lá. No movimento uniformemente variado, eu sempre vou ter a atuação da gravidade. Então, de cara, eu já sei que minha aceleração ela é igual à gravidade, que vale 10. Eu sei também que a minha altura, né, ela vai ser 125 metros. Eu sei também o quê? Que minha velocidade inicial ela vai ser 0. Isso porque ó, essa velocidade aqui é no eixo x. No movimento uniformemente variado, é esse cara aqui. Ó. É o que ele está para baixo. Então vamos lá. No movimento uniforme, o único cara que eu tenho é que a minha distância ela vai ser só 10 metros. Então vamos lá. Olhando as equações. Movimento uniformemente variado. S é igual a S0, V0t, AT ao quadrado sobre 2. V é igual a V0 mais AT. E o outro V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E no movimento uniforme, S vai ser 0 mais VT. Então vamos lá. Quem é o cara que eu quero nessa equação? Eu quero a velocidade com que ele foi lançado. Então eu quero esse cara aqui. Ó. Quem eu tenho? Eu tenho a distância com que ele foi lançado, a posição inicial, que é 0. Eu tenho esse cara que é a altura, tenho a aceleração e tenho a velocidade inicial. Eu tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração, tenho a altura. Então repara, para eu poder achar a velocidade, eu preciso de quem? Da distância e do tempo. A distância eu tenho, que é exatamente quanto? 10 metros. Está me faltando quem? Está me faltando o tempo. Então, como que eu vou fazer para poder achar esse tempo? Eu preciso exatamente o quê? Resolver através de uma das outras questões.
né? Então, para eu poder achar o tempo, vamos lá. Utilizar a primeira equação, eu posso utilizar e eu vou achar o tempo. Ó. Porque eu tenho distância inicial, esse cara também tem, que é 0. O tempo e o tempo está aqui. O único cara que eu não sei é o tempo. Então, eu posso utilizar ele. Ou acha a minha velocidade final e depois acha esse cara. Só que aí vai dar um trabalho maior, né? Então, vamos lá. Vamos utilizar a primeira equação igual que a gente fez, que ela parece ser mais tranquilo. Então, vamos lá. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Minha posição inicial ela vem de 120, minha distância vem de 125 metros. Posição inicial 0, velocidade inicial 0, vezes o tempo que eu quero descobrir, 10 vezes tempo ao quadrado sobre 2, então vai ficar 125, 0 vezes alguma coisa, 0, 0 mais 0, 0. 0 mais esse cara, vai sobrar esse cara. Então vai sobrar 10t ao quadrado sobre 2. Então a gente tem ali, ó, 125, 10 dividido por 2, 5. Então t ao quadrado é igual a 125 sobre 5. 125 dividido por 5 dá 25. Então, ó, tem que t ao quadrado é igual a 25, logo t vai ser raiz de 25, que temos duas opções. Ou ele é mais 5 ou ele é menos 5. Lembra, quando a gente fala de tempo, tempo é sempre um cara positivo, nunca um cara negativo. Então, esse cara ele não existe, logo a minha resposta, 5 segundos. Então, esse é o valor do tempo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar lá na equação, ou seja, voltar nesse cara, para achar qual a velocidade. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais VT. Minha posição que ele andou foi de 10 metros. Inicial 0. Velocidade vai ser o que eu quero descobrir e o tempo 5. Então eu vou ter 10 é igual a 5 vezes V. V é igual a 10 dividido por 5, 2. Então a velocidade com que ele vai obter, com que ele vai ser lançado, vai ser de 2 metros por segundo. Então olhando ali, ó, questão 01, 2. Olhando a resposta, ó, ele vai fazer a mesma questão. Ó. Como eu falei, essa equação aqui, ó, ela nada mais é do que essa equação aqui. Ó. Repare que um monte de termo some e vai sobrar só quem? Ó? A gravidade, o tempo ao quadrado dividido por 2, vezes, isso é igual à distância. Repara que é a mesma coisa. Ó. A gravidade, a altura, né, que ele botou ali como h, o t ao quadrado ele só jogou para uma raiz. Então é a mesma equação, ele só modificou. Mas como eu falei, é uma equação a mais para gravar. Né? Então é mais fácil utilizar a outra e sair modelando. Bom que vocês vão treinando. Mas nada impede que vocês usem essa, não vou proibir. Tem aqui o tempo igual a 5 segundos, que foi o que a gente achou. A partir daí, jogou na equação, pá, passou dividindo, obtivemos 2 metros por segundo. Alguma dúvida? Dúvida, gente? Pietra, não? Noah, Manuela, Laura. Beleza. Então, vamos lá. Só pra gente fechar, então. Beleza. Então, pra gente fechar, ó. Nessa página, eu fiz o quê? Eu fiz todas as questões, exceto uma, que é essa questão número 1. Então, a ideia é o quê? Fica aí para casa como atividade essa questão número 1, que é a atividade que eu pedi para vocês fazerem para a semana daqui a 15 dias. Né? Lembrando que
Tem atividade que é para ser entregue e que não foi entregue, tem prazo de atividade, tudo bem? Quem não enviou, que envie as atividades. Certo? Então, fechamos por aqui. Alguma pergunta?